Fala, meu povo, aqui é Thiago de novo e hoje falando, infelizmente, né, da eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo 2026 após a derrota contra a Noruega por 2-1 nos 16 avos de, opa, nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Cara, é de lascar, né? Assim, é muito triste ver como o Brasil perde e de como o Brasil perde, né? É clássico você falar assim, foi eliminado com requintes de crueldade, mas nesse caso não teve. Eu acho que requintes de crueldade foi mais a eliminação passada contra a Croácia, né? Que a gente tava ganhando o jogo na prorrogação e aí sofreu um empate no finalzinho do segundo tempo da prorrogação. Foi eliminado. Dessa vez não, foi com requintes de, não sei, incompetência, ruindade, porque foi um jogo, assim, muito abaixo da seleção brasileira, né? E é algo que eu tava comentando com os meus amigos quando eu assisti o jogo, é que parece que, pelo menos de 2014 para cá, as eliminações da seleção brasileira são cada vez contra um adversário mais fraco, né? Tipo assim, como se a gente estivesse evoluindo com o tempo, né? Perdemos em 2014 para a seleção alemã, né? Que viria a ser tetracampeã naquela Copa, né? Tipo, uma das maiores seleções na história da Copa do Mundo ali. Muita gente diz que até está acima do Brasil, na minha opinião não, mas na minha opinião sim, é a segunda maior seleção na história das Copas. Depois de 2018 contra a Bélgica, que nunca ganhou uma Copa, nunca nem chegou à final, mas sim, historicamente, de vez em quando faz algumas seleções mais interessantes e tal. Tem um certo peso, tem um certo histórico de ter uma meio que tradiçãozinha ali no futebol, e o Brasil perde para eles. Depois vem e vai jogar contra a Croácia, e já é uma Croácia com geração um pouco mais velha e tudo mais, e o Brasil perde para eles. É uma Croácia que na rodada seguinte é eliminada perdendo de 3-0 da Argentina, né? Ou seja, e o Brasil é eliminado pela Croácia. E agora contra a Noruega, que a Noruega não jogava a Copa do Mundo desde a época que o Brasil era tetra, né? A Noruega, a última vez que tinha jogado a Copa do Mundo faz 28 anos, foi em 1998. Inclusive eles ganharam do Brasil também em 1998 na fase de grupos. Ou seja, parece que cada vez mais o adversário está um nível abaixo. E o Brasil não consegue mais superar esse adversário. São dois grandes tabus que o Brasil poderia ter batido nesse jogo e não bateu. O mais besta, assim, que não tem muito, assim, não sei, substância quando você analisa esse tabu, é o fato do Brasil nunca ter ganho da Noruega. Agora já enfrentou a Noruega 5 vezes, 2 vezes em Copa do Mundo, 2 derrotas, as duas por 2-1, perdeu por 2-1 na fase de grupos da Copa de 98, como eu acabei de falar, e perdeu agora 2-1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além de amistosos aí que o Brasil perdeu um jogo e empatou 2, ou seja, no total 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas. Se eu não me engano, é a única seleção que o Brasil enfrentou mais de uma vez, nunca ganhou, mas tipo assim, foda-se, né? Tipo assim, isso não é algo assim realmente relevante. O que talvez seja mais relevante é o fato de que desde que foi campeã do mundo em 2002, a seleção não consegue ganhar de nenhum time europeu em mata-mata, né? Sempre ganhou dos não europeus, que enfrentou nos mata-matas de 2006 para cá, né? Enfrentou Gana em 2006, nas oitavas, enfrentou em 2010 o Chile nas oitavas, em 2014 pegou o Chile de novo nas oitavas e a Colômbia nas quartas, em 2018 pegou o México nas oitavas, em 2022 pegou a Coreia do Sul nas oitavas, em 2026 pegou o Japão nas 16avas. Mas tirando isso, tirando os não europeus, toda vez na fase seguinte, quando eventualmente encontra um europeu no mata-mata de Copa do Mundo, o Brasil é eliminado. Além das eliminações que eu já falei de 2014 para cá, perdeu também em 2006 para a França, como todos sabemos, e perdeu em 2010 para a Holanda, né? Decepcionante. Brasil agora tá com vai ser no mínimo 28 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, que vai ser o maior jejum da história da seleção brasileira.
Em tese, até a gente podia falar que está igualando o jejum que foi desde a primeira Copa de 1930 até o primeiro título do Brasil em 1958. Mas tem um detalhe importante, que na verdade entre 30 e 58 teve duas Copas que não aconteceram, que seria a eventual Copa de 42 e 46, que foram canceladas por conta da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é de fato o período de maior quantidade de Copas jogadas e não ganhadas pelo Brasil, superando o que tinha sido ali entre 70 e 94. Enfim, um momento muito triste para o futebol brasileiro, especialmente o futebol brasileiro de seleções. Tentando falar um pouco mais sobre o jogo em si, né? Eu acho que o Brasil entrou em campo com uma proposta que me surpreendeu, para ser sincero. Uma proposta muito de dar a bola para a Noruega e tentar jogar na roubada de bola e no contra-ataque, e ao mesmo tempo deixar a nossa marcação muito recuada à linha. Eu acho que a ideia com isso, pelo que eu vi muitos comentaristas falando e tudo mais, seria de não dar muito campo para o Haaland jogar, que eu acho que isso faz sentido, mas o fato de o Brasil ter entregue a posse toda para a Noruega foi muito estranho, que a Noruega ficou praticamente o jogo todo acima de 65% de posse de bola, né, que é uma loucura, porque não foi que isso aconteceu, sei lá, contra a Espanha, que é um time que classicamente tem muita posse de bola e tudo mais, e o Brasil quis jogar com o antídoto disso. A França, a Noruega não é um time marcante por ter muita posse de bola e a gente ter que lutar contra isso, né? E nem é muito marcante por poucas coisas no futebol, para ser sincero, né? E eu acho que quando o Brasil deu à Noruega a bola, apesar de ser uma coisa que me surpreendeu e que eu não concordo muito, assim, em termos filosoficamente por que isso aconteceu, pelo menos no primeiro tempo essa tática meio que estava funcionando, assim, parcialmente. Porque teve um susto, sim, quando levou um gol no comecinho, mas foi anulado por impedimento. Mas logo em seguida o Brasil deu uma crescida e ficou melhor no jogo. Roubava a bola no ataque e tinha rápidas toques de bola e conseguia fazer contra-ataques perigosos, né? Eu acho que o time estava funcionando muito bem, especialmente porque entraram muito bem Ryan, que já vinha de titular muitos jogos, e Martinelli, que entrou no lugar do Paquetá, contundido, que estavam pressionando muito na marcação, e quando roubavam a bola conseguiam sair tocando a bola muito rápido, o que favoreceu essa estratégia brasileira. E logo depois do gol anulado, o Brasil fez uma grande jogada, e num passe, se eu não me engano, do próprio... que foi numa troca de passes ali, que teve boa participação do próprio Bruno Guimarães e do Gabriel Martinelli, a bola ia chegar pro Matheus Cunha numa grande chance de dar perigo, de fazer gol ou algo perto disso, mas ele foi derrubado pelo zagueiro norueguês, com um pênalti claríssimo e óbvio. Infelizmente aí começou a derrota do Brasil, porque no comecinho do jogo teve um pênalti, podia ter aberto o placar, mas acabou que Bruno Guimarães bateu e infelizmente para nós ele perdeu o pênalti. Levantou-se muito essa dúvida, esse questionamento de tipo assim, por que o Vini não bateu o pênalti, né? Depois até na coletiva o Ancelotti falou que a ordem vinha dele, vinha da comissão técnica, que tinha uma análise das cobranças de pênalti do Brasil, dos jogadores da seleção brasileira, e que na hierarquia dos que estavam em campo naquele momento, o Bruno Guimarães era o que estava mais alto na hierarquia, né? Se eu não me engano, era Neymar em primeiro, depois, sei lá, Rafinha, depois Igor Thiago, ou sei lá, Igor Thiago, Rafinha, não sei. Mas esses três jogadores, em tese, seriam ainda mais altos que o Bruno Guimarães, mas não estavam em campo. E que o Bruno Guimarães vinha na frente do Vini. Assim, se for uma decisão da comissão técnica, fica complicado, porque quando o pênalti é errado, sempre vai tendo crítica, porque digamos que o Vini falasse, não, eu vou contra essa recomendação do meu superior, vou pegar a bola e vou bater o pênalti porque eu sou o protagonista e eu vou tomar responsabilidade pela seleção. Aí se ele tivesse perdido, aí ia ficar tipo, olha, arrogante, queria só ser o artilheiro da Copa, quis bater, quis se meter,
esse é o problema do Brasil, nós somos insubordinados e tal, não sei o quê. E aí ia ser, a crítica ia ir pra esse lado, né? E como foi o Bruno Guimarães que bateu, tem a crítica, tipo, por que o Vini não assumiu a responsabilidade? E aí falando assim, eu acho do ponto de vista do Vini, não foi falta de assumir essa responsabilidade, né? Já que isso foi algo que veio de cima. Mas talvez tenha mais uma crítica de tipo assim, por que a escolha da comissão técnica foi o Bruno Guimarães, né? E eu acho que isso é algo que faz mais sentido a gente criticar, porque eu acho que é algo que tem mais substância futebolística de já ver uma discussão. O Bruno Guimarães é um cara que bateu pouquíssimos pênaltis na carreira. Já vi números diferentes aí, 5, 4, sei lá, não sei. Mas não importa, mas é uma quantidade muito baixa de pênaltis. Ele tinha acertado todos até então, tinha, mas num universo muito pequeno de comparação. E com certeza nunca tinha batido um pênalti grande, né? Um pênalti assim decisivo, no mata-mata, desse jeito, assim, de Copa do Mundo, nunca tinha batido. Não que o Vini já tenha batido um pênalti em Copa do Mundo, mas o Vini já bateu um pênalti grande em mata-mata. Assim, de cabeça, rapidamente pensando, eu me lembro dele já ter batido um pênalti na semifinal de Champions League contra o Bayern de Munique. E se eu não me engano, em Munique. Mas assim, não importa. Em jogo grande, o Vini bate pênalti. O Vini joga no Real Madrid, que entre os times talvez seja um dos que está num dos maiores palcos de todos. E ele, muitas vezes, é o batedor de pênaltis do Real Madrid. Né? E... Ou seja, assim, o Vini já tinha mais, assim, experiência em estar nessa posição de assumir essa responsabilidade e bater esse pênalti. Então, assim... Claro que é muito fácil falar de futebol na segunda-feira, e eu literalmente estou falando de futebol na segunda-feira. Mas eu sinto que talvez a decisão mais sóbria teria sido de botar o Vini pra bater esse pênalti, né? Porque mais experiência, e um cara que é atacante, né? Tudo bem que ele não é um centroavante, mas é um cara que é atacante, que tem essa experiência também de receber um passe mais claro pra fazer gol, com mais frequência, ter que ser esse cara que assume essa responsabilidade de fazer gol e coisa assim. E tudo mais. Mas enfim, pênalti é pênalti, assim, todo mundo sabe como é, vários caras já perderam pênalti. E tem a estatística sombria que o último pênalti que o Brasil havia perdido em Copas do Mundo foi lá em 86, quando o Zico perdeu o pênalti contra a França também na eliminação do Brasil, nas quartas de final naquele momento. E é isso aí. Assim, pênalti com bola rolando, né? Não disputa de pênaltis. E depois do pênalti eu acho que o Bruno Guimarães deu uma sentida, mas eu acho que ainda continuou jogando bem, né? Continuou jogando bem. O Martinelli jogou super bem, eu achei. Foi uma entrada muito boa. Eu acho que mesmo, assim, eu acho que o Paquetá teria sido talvez um pouco melhor ainda pelas suas características de jogador, principalmente na parte mais assim, de recuperar a bola, do que o Martinelli, mas eu acho que o Martinelli entrou super bem e teve um toque diferenciado que conseguiu criar boas chances pro Brasil ali no primeiro tempo. Eu acho que a maior chance que teve, além do pênalti, foi um lance que o Vini recebeu dentro da área, deu um lindo drible pra cima do zagueiro norueguês e chutou, e o goleiro da Noruega tava lá fazendo uma boa defesa de novo. Mas eu acho que a tônica do primeiro tempo foi mais ou menos essa. A posse de bola era da Noruega, mas a Noruega não criava muito perigo. Eu assisti, eu tava nervoso com a chance de uma bola aleatória chegar no Haaland e ele fazer gol. Fiquei o jogo todo nervoso com isso. Mas de fato, analisando friamente, não teve uma chance grande da Noruega no primeiro tempo. Enquanto do Brasil, não é que tipo, o Brasil tava bombardeando a Noruega nem nada disso, não foi nada assim. Mas estava um pouco melhor sim, e estava criando um pouco mais de chance sim, apesar de não ter a posse da bola. Vamos pro intervalo, voltamos pro segundo tempo. E no segundo tempo eu sinto que começou mais ou menos igual o primeiro tempo terminou. A posse de bola de novo para a Noruega, o Brasil não sendo brilhante, mas também sendo mais efetivo nas suas tentativas até então. E aí, cara, eu acho que uma coisa que foi de lascar, assim... De novo, é muito fácil falar de futebol na segunda-feira. Eu não tô falando que se eu fosse técnico eu faria melhor, porque obviamente eu não faria. Mas assim, cada vez que o Brasil trocou seus jogadores, o time, como time, piorou. Então primeiro entraram ali o Endrick, né? Entrou o Endrick entrou, se não me engano, entrou o Endrick junto com o Douglas Santos.
Desculpa, Douglas Santos não, o Danilo Santos. Saindo o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha. Eu não sei se foi exatamente isso, mas quando o Endrick entrou, eu achei que o time perdeu essa força de tentar lutar para recuperar a bola e criar grandes chances. E o Endrick, infelizmente, sentiu muito o peso de entrar num jogo tão decisivo. Logo na primeira bola que ele teve foi num passe maravilhoso do Vini Júnior, ia ser uma grande assistência, mas o Endrick meio que ajeitou a bola errada, a bola caiu pro pé direito, ele quis puxar pro esquerdo, perdeu espaço, a bola muito perto do corpo e acabou que ele chutou para fora, né? Num lance que não se pode perder. Eu sei que tá frio, que ele tinha acabado de entrar, sei que é foda, mas assim, é um tipo de gol que não dá pra perder. Num jogo pau a pau desse que tava, né? E aí, o Brasil estruturalmente piorou um pouco. E aí, quando entrou o Neymar, aí que o time piorou mesmo. O Neymar tava um jogo que exigia muita velocidade, muita aplicação física. E a estratégia do Brasil era tentar roubar a bola da Noruega no campo de ataque do Brasil e fazer um contra-ataque rápido. E esse é o tipo de jogo que, infelizmente, atualmente o Neymar tem pouquíssimas chances de ajudar, como foi que de fato ele pouquíssimo ajudou. Ele não consegue pressionar, ele não consegue correr, ele não consegue criar ataques rápidos. Contribuiu pouquíssimo com a bola. E aí até dá pra passar um pouco de pano pro Neymar, porque realmente não era o tipo de jogo que o Neymar podia ajudar, não era o tipo de situação que o Neymar podia ajudar. Eu acho que, teoricamente, num jogo como por exemplo, como que tinha sido contra o Japão, que a posse de bola era do Brasil, o Brasil ficava meio que lentamente tocando a bola e tentando achar espaços, era teoricamente o tipo de jogo que o Neymar poderia ter ajudado mais, que ele poderia pegar a bola ali meio que na entrada da área e tentar achar um passe genial, algo assim, que é isso que, em tese, o Neymar poderia ter ajudado mais. Mas num jogo que, principalmente porque envolvia muita marcação no ataque, o Neymar não poderia ajudar e, de fato, não ajudou. E, além de tudo, era algo que eu meio que cantei um pouco a bola quando eu falei do jogo contra a Escócia. Eu acho que a entrada do Neymar atrapalhou taticamente o time, porque colocou o Vini pro canto, aí colocou o Ryan pro outro... Desculpa, não o Ryan, colocou o Endrick pro outro canto e tal. Nessa altura do jogo, acho que o Ryan já tinha saído, acho que o Ryan saiu pro Neymar entrar. Eu não me lembro com certeza, mas... Enfim, acabou que o ataque do Brasil ficou bem desequilibrado. Cada vez criando menos chances, a marcação cada vez pior. E desencaixou o meio com ataque, o meio com a defesa. A Noruega ficou com posse de bola por uma quantidade absurda de tempo, 3 minutos, sei lá, 6 minutos, não importa, mas uma quantidade absurda de tempo. Todo mundo tocando a bola calmamente entre si, sem nenhuma grande pressão. Endrick erra no bote, porque também não é uma grande valia que o Endrick tenha de ser um bom marcador, mesmo assim. E que era isso que o jogo do Brasil estava pedindo, que os atacantes também ajudassem na marcação. E o Endrick nem ajudou lá na frente com gol, nem conseguiu ajudar lá na frente com a marcação. E eu gosto muito do Endrick, só porque eu achei que ele foi um jogo ruim dele, né? E num cruzamento aconteceu o que todo mundo tinha medo que acontecesse. O Haaland subiu sozinho. Gabriel Magalhães pouco atrapalhou, não conseguiu atrapalhar. E gol do Haaland. Brasil sentiu o baque. E pouquíssimo tempo depois sofreu um segundo gol também numa falha ali da marcação. Achei que o Danilo, lateral do Flamengo, marcou frouxo. Haaland chutou de longe, de fora da área, e fez o 2-0. E para piorar, o Brasil sem criatividade, o Brasil sem um jogo que pudesse fazer chance, estava praticamente eliminado naquele momento, já estava nos acréscimos do segundo tempo aí quis brigar, quis fazer confusão. O Neymar tendo uma atitude minimamente ridícula de querer puxar briga com os caras da Noruega, porque, tipo assim, não é que os caras da Noruega estavam, tipo, esculachando com os brasileiros, não sei o que, e aí, tipo, seria mais justificável querer brigar, assim, não que fosse, mas, assim, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Tava, tipo assim, um clima bem normal, a não ser que, tipo assim, dentro de campo eles estejam se xingando de um jeito que ninguém conseguiu ver, que eu não consegui ver, mas, tipo assim, pelo menos a impressão pra quem tava assistindo na TV era que, tipo assim, tava, porra, os caras estavam ganhando, mas também, tipo assim, quer que os adversários não tentem ganhar agora, né?
E aí o Neymar quis ficar fazendo confusão. E aí numa cagada, do nada, num cruzamento aleatório, o Brasil ganhou um pênalti. Não foi como o primeiro pênalti que o Brasil teve, que foi uma jogada bem trabalhada do Brasil e que se não fosse a falta do defensor da Noruega, o Brasil ia no mínimo botar perigo. Foi um lance aleatório, um cruzamento que a bola estava na entrada da área e que o maluco da Noruega dá uma cotovelada no Casemiro. Não era nenhum lance que o Brasil estava fazendo, nem nada disso. E aí o Brasil ganhou um pênalti, mas o pênalti foi marcado já, tipo, no último momento da partida. Então, em tese, o que é que daria pra você fazer? Você daria pra se fazer de doido e falar, tipo, não, a chance é mínima, mas eu vou tentar aqui, então eu vou tentar fazer o gol, correr, pegar a bola e tentar reiniciar o jogo e ver se, tipo, na maior cagada da história das Copas, a gente mete uma bicuda pra frente e faz um gol, fazendo 2 gols seguidos em 30 segundos, sei lá. Eu acho que talvez essa fosse a atitude mais razoável de se ter, né? Mas aí o Neymar... E que provavelmente seria inútil, porque provavelmente não faria o gol de todo jeito. Assim, eu não tô dizendo que nenhuma atitude, mesmo que a atitude fosse a melhor possível, eu não acho que traria o empate pro Brasil. Mas a atitude que o Neymar teve talvez foi uma das piores possíveis, né? Pior que isso, só sei lá, se ele tivesse chutado a bola pra lateral como revolta ou alguma merda assim. Ele quis transformar um momento que o Brasil estava sendo eliminado e que o time piorou sim com a entrada dele e que ele não tinha feito nada na partida até então. Ele só teve uma chance de fazer um gol porque teve um pênalti aleatório pro Brasil, que não foi numa jogada dele nem nada disso. Aí ele quis se fazer de bonitão, de machão e querer, tipo, criar uma disputa individual entre ele e o goleiro. E sim, bate pênalti incrivelmente bem o Neymar. Isso não está sendo discutido aqui. Ninguém discute a categoria que o Neymar tem e que principalmente que o Neymar já teve, mas do jeito que o Neymar tá hoje e do jeito que a partida foi hoje, tipo, discutir com o goleiro e querer dar uma de machão e querer, quando fez o gol, batendo super bem, bateu com muita categoria, e quando fez o gol, em vez de correr, pegar a bola e vamos tentar aqui um milagre, ele ficou tipo querendo discutir com o goleiro, e olha aqui, pra cima de mim não e tal, não sei o que. Enfim, um comentário, uma atitude muito estranha, né, para dizer o mínimo. Então, assim, termina sua carreira com a seleção brasileira de forma deprimente. Termina a participação do Brasil nessa Copa também de forma deprimente. Primeiro, que eu queria falar sobre isso, apesar de toda a minha revolta, óbvio que nada que o Neymar fez ali fez com que o Brasil fosse ser eliminado. O Brasil não foi eliminado porque o Neymar brigou com o goleiro. O Brasil não foi eliminado porque o Neymar teve atitudes reprováveis ali no finalzinho da partida, né? O Brasil foi eliminado porque levou 2 gols, falhas da marcação, porque fez somente um e ainda na cagada, porque perdeu pênalti, porque perdeu chances claras de gol, principalmente a do Endrick, e também porque com cada substituição o esquema do Brasil ficava pior, inclusive do próprio Neymar. Sim, que o próprio Neymar sim piorou o time na partida. Não dá pra dizer que a culpa do Brasil ter sido eliminada foi do Neymar, nada disso. Assim, tem outros caras que têm mais culpa, entre aspas, né? É chato você apontar o dedo pra um jogador e dizer que ele tem culpa, e não é isso que eu vou fazer aqui. Mas mesmo se eu fosse fazer isso, não seria o Neymar o grande vilão da eliminação do Brasil, não é isso que eu quero dizer. Mas também, você entra na internet e vai ver os comentários dos fãs do Neymar, e eles vivem num mundo paralelo, ficam falando, se o Neymar tivesse desde o início do jogo, o Brasil teria ganho, e que não sei o que, e foi o único que honrou, e que não sei o que. Honrar, cara, honrar é ficar tentando arrumar briga quando o time já tá perdendo e vai ser eliminado de toda forma, e quando os caras não estão provocando você nem nada. Isso não é honrar, pra mim isso não é honrar. Honrar é o cara jogar bem, é o cara, tipo, jogar com dedicação, é o cara ir lá tentar fazer com que, tipo, o seu time se aproxime o máximo possível da vitória, jogar com raça, com determinação, com talento que você tem. Isso seria honrar, e não, tipo, arrumar briga quando o jogo já tá perdido e querer trazer um mérito pra si quando o time já tá sendo eliminado de todo jeito e querer zoar já tava resolvido de 2-0 pros caras, né? Enfim, essa aí é a minha crítica sobre esse momento. Então, enfim, foi uma partida que, surpreendentemente, a Noruega mereceu muito ganhar, por motivos que eu não esperava, que era eles terem dominado o jogo na posse de bola e tudo mais. E sim,
com as valias que eles tinham, que era ter jogadores decisivos, uma boa partida do Odegaard e uma grande partida do Haaland. O Haaland tá aí pra fazer isso, pra fazer gol, pra ser oportunista, e ele foi muito oportunista e fez os gols. Enfim, aí todos esses tabus aí que eu já falei, que não ganha de europeu, que não ganha, que tá não sei quantas copas sem ganhar, vai ser mantido aí até 2030. Eu acho que... Vamos agora falar dos jogadores rapidinho, né? Eu acho que vai ser um vídeo mais longo porque realmente é muita revolta, né? Começando pelo goleiro Alisson. Surpreendentemente, talvez tenha sido a melhor partida do Alisson em Copas do Mundo, né? Fez 2 boas defesas, uma ali no primeiro tempo, uma no segundo tempo, e os gols não foi muita culpa dele. Se o Brasil tivesse passado, eu acho que a gente poderia botar um pouco na conta dele. Não ter levado o gol. Danilo não fez uma partida boa. Foi mais ou menos o mesmo nível das outras partidas, né? Mas agora com um desafio maior. Acho que falhou ali na marcação do segundo gol. E não contribuiu muito. Assim, não foi um absurdo de ruim, mas também não foi tipo uma partida brilhante dele. A zaga. Marquinhos também falhou ali no sistema defensivo, mais assim, sistemicamente do que falhas individuais. E também não... fez uma partida assim, bem na média. Não foi horrível, mas também não ajudou. Quanto o Gabriel Magalhães, eu acho que eu esperava mais dele, assim, nessa coisa que tinha essa disputa, esse duelo dele com o Haaland, né? Que já vem da Premier League, Manchester City contra Arsenal, e que já tiveram vários embates, o Haaland jogando a bola na cabeça dele, não sei o que mais lá. Eu achava que ele ia fazer a vida do Haaland mais difícil ontem. E acabou que ele não fez. Assim, claro que ele fez, de certa forma, mas assim, eu esperava mais. E principalmente o primeiro gol, o Haaland subiu quase que sem dificuldades sobre uma marcação do Gabriel Magalhães que não fez muito, né? Não é nem que ele ele não tirou a bola de cabeça, mas ele não atrapalhou a subida para cabecear do Haaland, né? E o Haaland faz gol de todo jeito, mas apesar de ser grande estatura, ele não é um cara que os gols de cabeça são o clássico dele, né? Como o Jardel, sei lá. Mas... feio é não fazer gol. Não que tenha sido um gol feio, foi uma cabeçada muito bonita. E caiu na rede, é peixe pro Haaland. Mais um gol dele com pouca... que foi pouco atrapalhado pelo Gabriel Martinelli, né? Gabriel Magalhães, na minha opinião. E pra fechar a zaga, o Douglas Santos, que novamente... O corretíssimo Douglas Santos fez outra partida boa na lateral esquerda, jogou bem, conseguiu contribuir como podia e fechou uma Copa do Mundo muito boa para ele, né? Calou os críticos, conseguiu dar segurança ali na esquerda do Brasil, contribuiu mais defensivamente do que ofensivamente, mas eu acho que é isso que o time pedia. E, enfim, mais um jogo bom do Douglas Santos. No meio-campo, o meio-campo titular com Casemiro, Bruno Guimarães e Martinelli, né? Acho que o Martinelli estava de meio-campo. Casemiro também fez outra partida abaixo. Não contribuiu muito defensivamente como ele podia contribuir. E nem ofensivamente. Teve um lance ali que, quando já estava 1-0, que quase o Brasil empata. Que a bola caiu nos pés dele e ele poderia ter cruzado a rasteira, talvez fazer gol. Cruzou a meia altura, passou por todo mundo. Meio que cruzou, meio que chutou. Não foi de lascar ali. Bruno Guimarães não fez uma partida ruim. Ele foi, na minha opinião, agora que terminou a participação do Brasil na Copa de 2026, ele foi o segundo melhor jogador do Brasil, atrás só do Vini Júnior, né? Fez 4 assistências, que é um número impressionante. Mas acho que vai ficar na conta dele, sim, infelizmente, do mesmo jeito que ficou na conta do Zico em 86, vai ficar um pouco na conta dele, sim, o fato dele ter perdido o pênalti quando o jogo tava 0-0. É foda porque ele tava jogando muita bola e eu acho que ele sentiu um pouco o pênalti perdido. Ele até, como eu falei já antes, ele até continuou jogando bem, mas não tão bem quanto antes, eu acho. E isso aí vai ser foda. É uma grande justiça o cara que tava, tipo, dando a volta por cima, jogando muita bola na Copa, finalmente calando a boca dos críticos que falavam que ele não era jogador de seleção, ter sido o cara que perdeu o pênalti, né? Mas eu acho que pela idade, pelo futebol jogado e tudo mais, ele tem tudo para ser um dos grandes líderes do Brasil aí no próximo ciclo para a Copa de 2030.
E Martinelli, como eu falei, eu achei que o Martinelli jogou muito bem. Ele entrou muito bem no lugar do Paquetá. Claro que são jogadores diferentes, características diferentes e tudo mais, mas no que ele podia ajudar, eu senti que ele ajudou bastante o Martinelli e contribuiu bastante ofensivamente e também na roubada de bola no campo de ataque do Brasil. Entraram depois. O Ederson já entrou já no finalzinho. Não conseguiu fazer muita coisa. E eu não sei muito o que se esperar dele. E o Danilo Santos, né? O Danilinho Baiano, como eu chamo. Entrou, cara, e não jogou bem. Também eu acho que sentiu ali o peso da Copa do Mundo, infelizmente. E espero, ele é um grande craque, assim, ele é um jogador que eu aprecio muito seu futebol e espero que ele continue aí na seleção brasileira, que possa contribuir no próximo ciclo. Mas nesse jogo ele não entrou bem. Os lances que ele tentou não deram muito certo. Muita vontade, muita dedicação. Ele errava o passe, corria, tentava recuperar a bola, às vezes recuperava e tudo mais. Mas não contribuiu na fase ofensiva para o Brasil. E do ataque, o ataque titular então no caso era Vini Júnior, Matheus Cunha e Ryan, né? O contrário, né? Porque o clássico é começar da direita para a esquerda, então Ryan de novo jogou muita bola. Pra mim foi tipo assim, não sei se surpreender é uma palavra forte, mas assim, ó, eu tinha a impressão que o Ryan era um cara um pouco cru para ser titular de Copa do Mundo, né? E ele mostrou o contrário, mostrou que ele estava completamente pronto a partir do segundo tempo do segundo jogo, né, contra o Haiti. Ele meio que virou o titular do Brasil na ponta direita e honrou a camisa, jogou muito, ajudou muito o time ali naquela posição e incluindo nesse jogo, jogou muito bem, contribuindo na roubada de bola no campo de ataque, criação de jogadas, passes rápidos, uma grande Copa do Ryan, como uma primeira Copa com 19 anos, eu achei uma grande Copa dele. Matheus Cunha também fez uma boa Copa como um todo, mas nesse jogo em si foi um jogo também que ele ficou um pouco mais apagado. Levou o pênalti, sim, que foi importantíssimo para o Brasil, mas tirando isso, assim, eu não me lembro de muitos lances ofensivos do Matheus Cunha, nem nada assim. Também era outro que taticamente era importantíssimo para o Brasil, taticamente importantíssimo, tanto nessa coisa de roubar a bola no campo de ataque e tudo mais. E assim, o balanço é positivo para ele. E para fechar, o Vini Júnior, grande craque do Brasil na Copa. Não fez um jogo brilhante, mas fez um jogo bom, na medida do possível do que ele podia fazer, contribuindo muito ele pro ataque do Brasil. Teve alguns momentos no primeiro tempo, teve uma finalização de esquerda para uma grande defesa do goleiro norueguês. E o grande momento dele no jogo, na verdade, foi num lindo lance que ele fez. Limpou a marcação e colocou o Endrick na cara do gol, que infelizmente a gente sabe que o Endrick acabou perdendo esse gol, que eu já comentei um pouquinho. Eu senti que depois das alterações, taticamente o jogo do Vini Júnior fica um pouco mais prejudicado, ele ficou mais preso na esquerda, e eu acho também assim, com um pouco de, não sei se aperreio ali por tentar empatar o jogo, que já estava perdendo de 1-0. Teve uns lances assim que ele ficou meio que tocando a bola com o Neymar e tentando fazer alguma coisa, e o que ele tentou ali naquela hora não estava dando certo. Ele tentou dar uns dribles e meio que deu a bola escapuliu e tal. Teve uns 2-3 minutos ali quando o Brasil, acho que ainda estava perdendo de 1-0, e que o Vini meio que tipo não foi tão bem assim. Mas, assim, no balanço do jogo, acho que, como eu falei, acho que ele fez um bom jogo ali da parte ofensiva ali, junto com o Ryan e o Martinelli, tenham sido os melhores em campo dessa parte ofensiva. E aquela discussão do pênalti, que se ele deveria ter tomado a bola e batido e tal, eu já falei um pouco, eu acho que não cabe, principalmente quando tem uma direção clara da comissão técnica, é difícil um cara chegar lá e tomar e bater, né? O pênalti, eu acho que fica uma discussão, eu acho que a discussão é mais tipo assim, se deveria mesmo o cara que a comissão técnica atribuiu para bater o pênalti, que iria atribuir para bater o pênalti, deveria mesmo ser o Bruno Guimarães. Aí fica essa discussão, e fica a discussão de tipo assim, ou deveria ser deixar dessas decisões um pouco mais frouxa para os jogadores sentindo, mas aí tipo,
É difícil falar, principalmente de fora, principalmente um cara que é só torcedor, falar sobre isso é muito difícil. Mas o que eu acho, assim, do meu ponto de vista, eu não critico o Vini por ele não ter batido o pênalti, né? E dos caras que entraram no ataque, eu já meio que falei várias vezes que o time piorou cada vez que entrava um novo jogador no ataque. E dos que foram considerados atacantes, aqui entraram só 2, né? E eu acho que eu já falei muito sobre eles, na verdade. Foi o Endrick, não fez um jogo bom. Eu acho que entrou meio, não sei se nervoso, aperreado. Logo na sua primeira chance, perdeu um gol na cara. E eu acho que isso deve ter afetado ele psicologicamente, né? Depois, no lance seguinte, ele tentou de todo jeito dar uma finalização. Num lance que talvez fosse melhor ter tipo, procurado passar a bola. Deu um chute que bateu, a zaga tirou facilmente e tal. Não contribuiu muito. E tentando falar da Copa do Endrick, foi uma Copa assim, um pouco mais triste, né? Assim, mais... Era um cara que a torcida, era um queridinho da torcida. A torcida botava muita expectativa no menino Endrico, né? Que a gente falava frescando. Mas ele não entrou muito pouco na primeira fase, né? Entrou principalmente ali contra o Haiti, fez um gol que foi impedido e tudo mais, aquela coisa. E aí tinha aquela grande clamor popular pro Endrick entrar mais, pro Endrick entrar mais. Aí no primeiro mata-mata contra o Japão, nas 16 avas, ele entra no intervalo, depois da condução do Paquetá, o Brasil precisando empatar. Ele não joga bem, no sentido assim, com a bola no pé, ele não cria boas jogadas e tal, mas eu achei que a participação dele foi meio que positiva, no sentido que ele... a sua presença em campo taticamente contribuiu para o Brasil e fez com que tipo, criasse mais força no ataque. E ontem, contra a Noruega, não contribuiu com a bola no pé, não contribuiu taticamente. Eu acho que a presença dele junto com o Neymar e ficar esse trio, Vini, Neymar e Endrick, era um trio muito ruim para o que o Brasil queria fazer. Assim, obviamente, 3 grandes jogadores e o Neymar 10 anos atrás, o Endrick talvez 3 anos na frente, vão ser, tipo, são potencialmente, tipo, melhores jogadores do Brasil no milênio, sei lá. Mas nesse momento, 2026, o que o Brasil já tinha feito antes e tudo mais, e o que o Brasil se propunha a fazer naquele jogo, esse trio de ataque funcionou muito mal, né? E colocar o Vini muito escanteado para a esquerda e o Endrick muito escanteado para a direita também fez muito mal, igualmente para esse trio funcionar. E o Neymar sem condições físicas, né? Também não podia ser esse falso 9 tão bem quanto a gente gostaria. E para falar do Neymar, eu também acho que eu já falei o suficiente sobre o Neymar, né? Eu achei que isso não é culpa dele, mas ele foi colocado para um jogo que ele tinha menos a contribuir e na verdade ele teve mais a atrapalhar, principalmente nessa parte de tentar roubar a bola no ataque, dessa energia, dessa intensidade que ele não tinha, era um jogo muito rápido. Mas com o que ele podia contribuir, que era uma achada genial, um chute de fora da área, sei lá, alguma coisa assim. Porque assim, nem pra driblar tanto, o Neymar tem a mesma capacidade de antes pela parte física. Mas talvez se pegar uma coisa de um contra um, ou então uma coisa de que tem uma opção do passe, e aí ele fingir que vai passar, e aí driblar, ele até poderia ajudar com isso. Mas eu acho que mais do que o drible, que foi uma característica importante do Neymar em toda a carreira, eu acho que o Neymar atual, ele em tese poderia ter contribuído mais com achadas boas, ou então com finalização boa, porque é uma coisa mais de talento, que é o que ele tem, que é o jogador mais talentoso, junto com o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno do século do Brasil, né? Mas nem nisso ele conseguiu ajudar. Nas poucas bolas que ele teve, né? Também não foi uma abundância de lances com o Neymar, mas nas poucas bolas que ele teve ali no ataque, eu não me lembro de ele ter feito nada positivo. Além do pênalti, que ele bateu muito bem, como eu falei. Ele não teve nenhum passe que você, porra, tinha que ser o Neymar pra dar esse passe. É o mesmo, tipo assim, passe de jogador bom, né? Não teve isso. Não teve um passe como o passe do Bruno Guimarães pro Martinelli contra o Japão, ou o passe do próprio Vini pro Endrick nesse mesmo jogo. Não teve nenhum passe, assim, do Neymar. Não teve nenhuma participação, além do pênalti, que caiu nos colos dele. Não teve nenhuma participação positiva do Neymar com bola em campo. E a minha opinião sobre a atitude do Neymar, também eu já falei, na minha opinião, é uma atitude muito ruim, de querer arranjar briga com onde não tá sendo arengado, nem nada disso. Querer tornar a eliminação do Brasil algo positivo pra ele, porque ele fez um gol contra um goleiro aleatório de 30 e tantos anos, que é reserva do Sevilha, tá ligado? Tipo, o cara se diminui. E aí,
infelizmente eu vou falar sobre isso mais uma vez, fica essa coisa de tipo assim, você entra na internet e tá uma galera alucinada comentando sobre o Neymar. E aí falando que porque essa geração Nutella e não sei o que mais lá, o Neymar é o único que representa o verdadeiro futebol brasileiro. Verdadeiro futebol brasileiro? Verdadeiro futebol brasileiro é isso? Querer brigar quando você tá sendo eliminado justamente e ninguém tá nem, tipo, sendo escroto com você nem nada disso? É isso o futebol brasileiro? Porque o que eu me lembro do futebol brasileiro é o cara jogar a bola bem, o cara tocar, driblar, ter habilidade, ter alegria, né? Fazer um gol, dançar, celebrar, comemorar, tentar trazer a cultura brasileira. Não é ficar tentando arranjar briga quando você já perdeu. Não é tentar ficar roubando o protagonismo de uma eliminação e transformando sobre você ser capaz de fazer um gol de pênalti, né? E os comentários que falam que o Brasil teria ganho se o Neymar tivesse entrado, nunca vamos saber, porque essa realidade nunca existiu de o Neymar ter começado jogando esse jogo. Mas eu digo assim, a minha impressão é fortemente que o Brasil não teria ganho se o Neymar tivesse começado jogando. Tudo bem, provavelmente ele teria convertido o pênalti que o Bruno Guimarães perdeu. Mas será que o Brasil teria criado o pênalti? Porque como é que foi a jogada? A jogada foi roubada de bola no campo de ataque, toques de bola rápido, com muita correria, lançamento no ponto futuro. Se o Neymar tivesse campo, quem que estaria fora? Seria o Martinelli? Não sei se ele teria assistido a mesma roubada de bola e os toques de bola rápido. Seria o Matheus Cunha? O Neymar não teria chegado correndo pro zagueiro dar carrinho nele e fazer o pênalti, tá entendendo? Então não acho que nem teria acontecido o pênalti, mas sim, ele provavelmente converteria o pênalti, porque ele é um exílio batedor de pênalti, um dos melhores batedores de pênalti do mundo, concordo. Mas todo o lance ofensivo do Brasil, que o Brasil estava proposto a fazer ali, dificilmente teria feito com o Neymar em campo. Tanto que quando o Neymar entrou, a partida ainda estava 0x0. Não é que ele entrou e estava 2x0 e ele fez um gol e tipo, caralho, ele ajudou a gente no que ele pôde. Quando ele entrou, estava 0x0, meu amigo. E aí, o placar todo foi feito com ele em campo, né? Então ele não é um coitadinho, um mártir, um grande herói do Brasil que, infelizmente, não conseguiu ajudar por mais que ele tentou. Assim, claro, ele é um jogador profissional. Eu tenho certeza que ele se esforçou muito para voltar da lesão do joelho dele, que ele se esforçou muito para voltar das lesões musculares que ele teve para ajudar para a Copa. Mas, infelizmente, com ele jogando, ele não conseguiu ajudar. Essa é a minha opinião. Se você discordar, beleza. Se alguém estiver vendo esse vídeo e discordar da minha opinião, show! Não estou atacando a integridade do Neymar nem nada disso. Eu estou dizendo que, como jogador de futebol, ele não conseguiu contribuir para o Brasil nessa Copa do Mundo. E muito menos na partida contra a Noruega, que ele fez um gol de pênalti e tentou arranjar briga. Quando ele entrou, mais uma vez, estava 0x0 o jogo. Eu acho que eu tô ficando meio puto, né? Foi mal, galera. Então foi isso aí. Não, eu ainda queria falar um pouco do Ancelotti. Eu acho que não dá pra gente se empolgar muito toda vez que o Brasil vence e querer dizer que o Ancelotti tá trazendo o título pra gente, que talvez tenha sido um erro que até eu cometi. E toda vez que o Brasil perde, querer dizer que o Ancelotti é um merda e que a gente perdeu a Copa por causa dele. O Ancelotti é um técnico e o Ancelotti é um dos melhores técnicos do mundo. Talvez para ser o técnico de uma Copa do Mundo, talvez ele seja o melhor técnico do mundo. Porque acho que outros técnicos que talvez sejam até considerados melhores que ele, como, sei lá, o Guardiola, são técnicos bem mais, assim, de ter um estilo de jogo e jogar com esse estilo de jogo ad nauseam até ficar, tipo, levado à perfeição. E que isso funciona muito bem em campeonatos de pontos corridos. Tanto que o Pep Guardiola, seus grandes momentos, é dele ter conseguido criar hegemonias em campeonatos de pontos corridos, com o Barcelona na Espanha, com o Bayern de Munique na Alemanha, mas isso aí, assim, qualquer técnico consegue. E com o Manchester City na Premier League, que isso foi o grande fato dele. Claro que ele ganhou 2 Champions com o Barcelona e 1 Champions com o Manchester City. Mas o Guardiola é o Guardiola ganhando os campeonatos de pontos corridos, né? Por exemplo. Mas, assim, voltando ao que eu tô falando aqui, tipo assim, o Ancelotti é um dos melhores para fazer isso. E por que ele não conseguiu fazer isso? Porque futebol é jogado dentro de campo, depende muito de ter sorte ou ter azar. O Ancelotti escolheu o Bruno Guimarães para bater o pênalti, mas ele não bateu o pênalti pro Bruno Guimarães e perdeu. O Ancelotti escolheu botar o Endrick em campo, mas ele não fez com que o Endrick ajeitasse a bola meio errado e aí chutasse para fora, né? Então, tipo assim, tem muitas coisas que dependem dos jogadores. E além de tudo, o Ancelotti recebeu o Brasil o Ancelotti recebeu o Brasil 10 meses antes da Copa. Recebeu o Brasil não só 10 meses antes da Copa, mas num ciclo
falando completa, sei lá, completamente esculhambado, né? Um ciclo que o Brasil tinha tido Ramon, o Brasil tinha tido o Fernando Diniz sendo simultaneamente técnico do Brasil sendo simultaneamente técnico do Brasil e do Fluminense, né? E tinha tido Dorival Júnior. Todos os técnicos mostraram ser muito abaixo do que uma seleção brasileira pede. E todos os técnicos desmontando o trabalho do outro. Não tinha continuidade, não tinha introdução de jogadores, não tinha um grande projeto que estava se formando e preparando para potencial chegada do Ancelotti, que era meio que o plano durante todo esse ciclo. Ou seja, quando o Ancelotti chegou, estava tudo completamente esculhambado, cenário de terra arrasada, não tinha nada que ele... Assim, claro que tinha os jogadores, né, porque são os mesmos jogadores, mas tipo assim, não tinha muita base de time que ele pôde só melhorar ou então fazer os ajustes dele e transformar mais no seu time, né. Então pegou um time muito esculhambado. Eu achei muito bom já ter dado o contrato para ele para disputar a Copa de 2030 e eu acho que isso ajudou... Isso fez com que ele tivesse uma mentalidade de tipo assim, não, vamos começar esse trabalho. Ele mesmo falou em algumas entrevistas que o Brasil não estava pronto para ganhar a Copa do Mundo 2026, que pro brasileiro é muito difícil ouvir isso, mas eu acho que faz muito sentido, que eu acho que com mais tempo de trabalho e mais dedicação, o Ancelotti pode aproximar o Brasil de uma chance de ser ex-campeão. Nem o Ancelotti, nem nenhum outro técnico, nem nenhum outro jogador, nem nada consegue garantir que o time vai ser campeão. Principalmente numa competição que acontece a cada 4 anos e que a maioria dos seus jogos são de mata-mata. Tem que ter um pouco de sorte para ser campeão. Tem que contar um pouco com imponderável, né, para ser campeão. Mas eu acho que esse ano o Brasil teria que ter contado muito com o imponderável. Já contou um pouco ali na partida contra o Japão. E dessa vez contra a Noruega, não foi o dia do Brasil. Acho que o Ancelotti errou nas substituições. De novo, muito fácil falar de futebol na segunda-feira. Eu com certeza não teria feito um trabalho nada perto do que o Ancelotti é capaz de fazer. Mas o fato é que as substituições tornaram o plano que o próprio Ancelotti tinha para o time mais difícil de ser bem executado. Principalmente com a entrada do Neymar e também com a entrada do Endrick, eu acho. Eu comentei ainda no intervalo que, tipo assim, me perguntaram, e aí, acha que deve trocar alguém? E eu fiquei tipo, não sei, porque quem que vai entrar? Vai entrar o Endrick? Mas eu acho que o Endrick não vai conseguir executar tão bem esse plano de ataque que o Brasil tem, né? Infelizmente, o que eu falei se provou verdade para isso, especificamente. E eu acho que mais do que esse jogo... E eu não entendi quanto que isso foi decisão do Brasil. Eu acho que foi. Mas não entendi muito por que o Brasil optou por jogar muito dando a bola para a Noruega. Eu acho que fez falta talvez um pouco o Paquetá, né? Mas eu achei que mesmo assim 65% de posse de bola para a Noruega, muitas vezes mais do que isso. E de novo, não foi contra a Espanha, que é um time que prende a bola e que ninguém consegue tomar, e que o Brasil falou, não, então vamos aceitar eles caras com bola e vamos fazer um contra-ataque bom. Foi contra a Noruega, que não é conhecida por isso, né? E para finalizar a minha crítica sobre o Ancelotti, eu acho que ele falhou um pouco na convocação. De novo, muito fácil falar agora, eu tô fazendo análise pós, né? Tipo, eu não tô fazendo análise na época de tudo mais, assim, e talvez ele tenha feito o melhor que ele podia ali e tudo mais. Mas eu acho que se provou que o Neymar não tinha condições de ajudar a gente, mesmo ele tendo convertido o pênalti e tudo mais. Eu acho que o meio-campo, alguém mais à altura de substituir o Paquetá, não sei se poderia ter tido outra pessoa, né? O Igor Thiago meio que foi a Copa Passeio, porque, tipo, se ele não vai entrar contra a Noruega pra tentar fazer um gol de cabeça aleatoriamente quando o time tá perdendo, quando é que ele ia entrar nessa Copa, né? Ele não vai entrar mais, né? Ele jogou gol de titular na estreia e desde então não pisou em campo, né? Então talvez tenha sido uma convocação errada, convocar o Igor Thiago. Talvez tenha sido uma convocação errada convocar o Ibañez, que também, do mesmo jeito que o Igor Thiago começou de titular contra Marrocos e não jogou mais desde então, né?
Então fica aí esse questionamento. Por que teve esses caras que estavam sendo convocados e não entravam de jeito nenhum? Né? Talvez fique essa crítica. Eu sei que é uma safra um pouco difícil de meio campos construtores, tipo o Bruno Guimarães ou o próprio Paquetá. Sei que é uma safra difícil de lateral. Mas fica esse questionamento aí para ver para a gente pensar se não poderia ter sido feito escolhas melhores aí para isso. O Brasil também teve azar, no sentido que já não puderam ser convocados para a Copa Estevão, Rodrigo, estavam convocados para a Copa e teve que ser cortado Wesley. Já estavam jogando a Copa e se contundiram Rafinha e Paquetá. Claro, isso aí eu já falei de quantos jogadores? 6, né? 6 jogadores. São muitos jogadores para... São 6 contando com o Neymar, que se não tivesse tido essa grande lesão que ele teve no joelho em 2023, ele poderia ter contribuído muito mais para o Brasil. E se ele não tivesse tido essa lesão muscular que ele teve logo antes da convocação, ele também poderia ter contribuído mais nessa Copa do Mundo, talvez. Mas assim, vários jogadores tiveram contusões importantes em momentos diferentes, e nenhum deles pôde jogar nesse jogo contra... O Neymar pôde jogar, mas os outros não puderam jogar nesse jogo contra a Noruega, e talvez se alguns deles estivessem em campo, o Brasil poderia ter jogado melhor. Enfim, eu acho que isso era muito do que eu tinha para falar especificamente sobre a derrota do Brasil, e eu acho que a gente tem que mais ou menos continuar com esse mesmo plano para tentar tentar fazer o melhor ciclo possível para a Copa de 2023. Sobre os outros jogos das oitavas de final, eu acho que eu vou soltar um outro vídeo menorzinho, para esse vídeo não ficar tão grande assim. Pois valeu, pessoal. É triste terminar a Copa do Mundo precocemente pro Brasil assim, mas é isso aí, meu povo. Vamos lá e vamos continuar, sei lá, quem quiser, assistindo os jogos da Copa, vendo o que tá acontecendo e acompanhando o futebol brasileiro nos próximos anos. Valeu e é nóis.